Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Descomplicando Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, sou psicóloga, especialista em adolescência e famílias e hoje estamos aqui para falarmos sobre um assunto tão importante que tem tirado o sono de muitos adolescentes e também de muitos pais: o vestibular e o Enem. A pressão por resultados, o medo de não passar, a comparação com os colegas, a expectativa da família, tudo isso pode gerar muita ansiedade. E é por isso que eu convidei uma profissional muito especial para conversar conosco. Hoje recebo aqui com muita alegria a Cláudia Vargas. A Cláudia, ela trabalha com preparação emocional para jovens vestibulandos, utilizando ferramentas da PNL. Ela ajuda jovens a desenvolver foco, autoconfiança, equilíbrio emocional e estratégias mentais para enfrentar esse período com mais segurança. Cláudia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, estou muito animada, obrigada pelo convite. E esse é um assunto extremamente importante, né? Porque quando a gente pensa em estar perdido profissionalmente, na hora que você se encontrou profissionalmente, você precisa também agora passar no vestibular. Passar no vestibular. Vem a outra etapa, Uma né? outra batalha, né? Uma outra coisa que envolve. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Espero que a nossa conversa aqui contribua bastante para quem está nos ouvindo e assistindo. Com certeza vai contribuir. Eu que já agradeço de antemão, né, a sua disponibilidade em estar aqui, porque é muito importante a gente poder levar também a nossa mensagem, né, Cláudia? Com certeza. Quantas pessoas vão se beneficiar desse bate-papo aqui, dessa conversa? Vai com certeza trazer um norte, trazer luz para as pessoas que estão com dúvidas e com dificuldades nesse momento, né? Eu fiz uma apresentação de quem é você, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Cláudia Vargas? Bom, eu sou treinadora emocional, eu tenho formação em PNL há 8 anos e eu hoje ajudo vestibulandos que querem se preparar mental e emocionalmente para fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovado no Enem vestibulares. E a gente sabe que não basta você estudar. A gente vê estudantes, né, que estuda e mesmo assim não passa. Sim. E aí o que está acontecendo? Quando a gente vai fazendo uma engenharia reversa, olha para aquele resultado de não passar no vestibular. Aí vê as ações, vê os sentimentos, vê os pensamentos, a gente vê que tem muita coisa ali, tem muito obstáculo mental e emocional. Então eu trabalho com essa parte para tirar essas barreiras do caminho e conquistar a aprovação. Então essa é a minha abordagem e é toda a minha metodologia baseada na PNL. Tão importante, gente. Quando encontrei a Cláudia, eu falei, quero você no meu podcast. A gente precisa, né, contar para as pessoas que existe também esse trabalho, porque eu lido muito com adolescente, eu só atendo adolescente, faço esse trabalho de orientação profissional e o quanto que esse momento, essa fase da vida, eles ficam ansiosos, né? Afeta o sono, afeta apetite, né? Qualidade de vida, vida social, relacionamentos. Então, assim, se tiver uma orientação, um cuidado nesse aspecto, como faz toda a diferença, né, Cláudia? Nossa, faz diferença não só para a hora da prova, mas para todo o ano do vestibular. Porque é um ano inteiro se preparando. E eu falo que é cheio de picos e vales, né? Tem os momentos que altos super e baixos. produtivo, momentos de muita produtividade, tá tudo dando certo, você tá bem, você tá confiante. Aí vai lá, você faz um simulado, vai mal, aí você pensa, meu Deus, eu não vou passar. Aí joga um balde de água fria, um balde né? de água fria, e aí se desestabiliza, vem um desânimo, vem uma tristeza, uma frustração, um medo de não passar. E aí como você vai lidar com tudo isso? Isso tudo envolve a preparação mental e emocional, que não pode ser negligenciada na preparação para o vestibular. Muito importante você contar isso. Agora, me conta aqui, como que você começou esse trabalho, Cláudia? Nossa, então, eu sempre fui apaixonada por programação neurolinguística, desde que eu fiz a minha formação, e eu comecei a produzir conteúdo, que eu gostava muito de falar, de gravar e tal, de ensinar coisas que eu sabia. E aí, em 2023, só que eu falava de autodesenvolvimento de uma forma geral. E aí, em 2023, eu vendo aquela movimentação do Enem e tudo, eu falei,
me veio essa ideia. Vou fazer alguns vídeos aqui com relação ao vestibular, com Sim. dicas, orientações para preparar emocionalmente para o vestibular. E isso casou muito e foi muito coerente para mim, porque quando eu me formei em PNL, o meu trabalho de conclusão de curso foi um mapeamento, uma pesquisa de pessoas que têm habilidade de fazer provas. Olha, E aí eu falei assim, vou pegar interessante. todo esse estudo que eu fiz, porque eu entrevistei várias pessoas que iam bem em provas, porque eu não era essa pessoa. E aí eu Aham. queria desenvolver essa habilidade. habilidade. E aí eu fui pegando as coisas desse modelo e fui passando para as pessoas. E isso encontrou eco, né? Atingiu muitas pessoas e muitos vestibulandos depois do Enem vieram me mandar mensagem falando assim, Cláudia, apliquei as coisas que você falou e eu consegui fazer uma prova super confiante. Eu consegui superar o cansaço durante a prova. Eu consegui ser aprovada no vestibular. Então, assim, eu fui recebendo vários mensagens. Feedbacks, né? Sim, extremamente positivos. E aí eu fiquei assim, e eu fiquei tão empolgada de falar isso, porque eu já era apaixonada por esse tema. Só que eu achava que ninguém iria se interessar. Na hora que eu falei, vi que tinham pessoas que poderiam ter uma transformação com isso, eu falei, essa a minha missão. É isso que eu quero fazer. Naturalmente, assim, você foi escolhida por isso, né? Exatamente. Você foi escolhida, as coisas foram acontecendo para te levar para esse caminho. Exato. E deixa eu te perguntar, para quem não conhece, o que é a PNL? A PNL é uma abordagem que envolve pensamentos, sentimentos e uma análise comportamental para entender por que você está tendo um determinado resultado. Então, o processo de PNL, ele envolve entender, fazer um mapeamento do seu mundo interno, da forma que você se sente, dos seus pensamentos e o que está te levando a ter esse resultado. E a partir disso, a gente vai atrás de ferramentas que vão te fazer superar aquilo que você deseja mudar, aquilo que é um obstáculo para você. Então, a PNL é isso, e é uma abordagem que eu amo, porque ela é super prática. E eu sou uma pessoa muito prática. Muito prática. Eu gosto assim, tô ansiosa ali na hora da prova, o que eu vou fazer? Eu falo com os meus alunos que eu não tô ali, eu não sou psicóloga, então eu não tô ali para ajudar a curar a ansiedade, a trabalhar toda essa questão de, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade, você tem que buscar um profissional capacitado, especializado nisso. Mas se você sentir ansiedade lá na hora da prova, isso eu posso ajudar. Você pode ajudar. Você tem as ferramentas, Aí tem as ferramentas, as estratégias para utilizar naquele contexto. Naquele contexto, exato. Ou seja, né, nesses tempos aí que a gente precisa, não trata a raiz, né, do problema, como você disse, que aí é um profissional da saúde mental, mas você faz com que a pessoa tenha recursos para lidar com aquela ansiedade que está travando, que está bloqueando, impedindo que ela tenha um melhor resultado de uma forma mais prática e rápida. Exatamente. Muitos dos vestibulandos que eu atendo, muitos já fazem acompanhamento com psicólogos. E aí eles falam assim, não, mas agora eu quero casar também e trazer algo mais voltado totalmente para o vestibular. Que aí são coisas mais práticas. O foco é esse. Claro que tem repercussões positivas na vida como um todo, porque a vida é uma só. Sim. Né? Então, você assim, não dissocia, né? Agora é o vestibulando que está atuando. Exato. Então, a carreta, né, vai tendo um efeito cascata ali de benefícios em outras áreas também. Mas o foco é no vestibular, em superar, que eu falo que esse é o primeiro grande desafio na nossa vida, assim, né? Quando você vai fazer o vestibular, você fica assim, meu Deus, tem que passar, tem um tanto de gente, a concorrência é grande, tem a nota, então é o primeiro desafio, assim, grandioso, né? Normalmente. Sim. E aí, o que você observa, assim, como as maiores dificuldades desse jovem que vão prestar o vestibular? A gente já falou de alguma forma aqui, mas assim, condense isso para mim. Olha, ao meu ver, assim, e depois de já ter entrevistado vários vestibulandos, ter trabalhado com vários, tem 3 dificuldades que são, assim, principais. Primeiro, excesso de pensamento negativo. Muito daquele pensamento de eu não vou passar, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, eu sou um fracasso. Então, esses pensamentos negativos, eles são uma grande dificuldade, porque às vezes o vestibulando está lá estudando, aí como que você senta e estuda, foca, rende, aprende,
Se você tá lá O pensando, tempo inteiro pensando que não vai dar certo, vai dar que você não vai certo. conseguir, que você não é capaz, que você não merece. exato, e isso gera, assim, Isso é muito comum. é muito comum, esse pensamento intrusivo, e é um pensamento negativo que se repete. E pensamento desencadeia sentimento. E aí entra a segunda grande dificuldade, que é ansiedade, frustração, medo, insegurança. Esses sentimentos, eles estão muito presentes. O nervosismo. E aí eles paralisam, Aí né? paralisa. Porque aí você, olha só, imagina isso, você estudar ou fazer a prova quando você está pensando que não vai dar certo, você não vai conseguir, se sentindo ansiosa, nervosa, insegura. Não tem como dar certo. Não tem como, porque aí tudo aquilo que você estudou... Virou uma bomba relógio. Exato. E aí fica muito Aí difícil. ainda você tem que lembrar da matéria, né? Exato. Tendo que lidar com isso tudo aí. E aí você pegou num ponto importante, que entra a terceira dificuldade, que é desencadeada por causa desses pensamentos e sentimentos, que é uma questão de comportamento, que é não ter foco. Aí, chega na hora da prova, fica lendo e relendo as questões. Lendo e relendo. E aí perde tempo. Quanto aí mais começa a lê, ficar menos ansioso. sabe. Menos sabe, e aí vai ficando mais ansioso, e vai desestabilizando mais. Sim. E aí vem mais pensamento de não vai dar certo. E aí é perda de foco nos estudos. Procrastinação, começa a deixar muito de lado. Fica assim, mas eu não vou conseguir, então para que estudar? Então, E assim, aí acaba confirmando essa crença, né? De que já não vai dar certo mesmo. Exatamente. Então, para que gastar tempo e energia? Eu sou um fracasso mesmo. É exatamente isso. Então, esses são as dificuldades. E assim, o método de estudo também é tão importante, né? Muito, muito importante. Eu vejo muitos meninos assim, ansiosos, principalmente os de terceiro ano, que não tem tempo para nada. E aí eu insisto muito nisso com eles, assim, é importante o vestibular, mas vocês também têm que viver. Tem que namorar, tem que sair, tem que passear. E às vezes quem tem um desempenho melhor é quem viveu, né? É quem saiu, passeou, beijou, fez umas coisas que o jovem faz. Isso é impressionante, porque eu já entrevistei vários aprovados. E uma coisa que todos têm em comum é, todos falaram, o ano que eu mais relaxei foi o ano que eu passei. Olha que importante, gente. Olha como que isso é importante. Claro que eles estudaram. Eu falo Sim. que não tem como você passar no vestibular se você não estudou. Se você não fizer a sua parte. Claro. Mas eles estudaram, só que eles se permitiram descansar, sair com o namorado, sair com a namorada. Viver sem aquela pressão. Porque uma coisa que eu já observei, o vestibulando que fala assim, eu vou abrir mão de tudo, não vou sair de casa, não vou fazer nada, porque eu vou só estudar. Ele sente uma pressão tão grande para passar que as coisas ficam muito mais difíceis. Até porque fica isso, né? Você abriu mão da sua vida. Você só fez isso. E aí, como assim não vai dar certo? Tem que dar. Exato. Exatamente Né? isso. Você resumiu super bem. É isso. Então não funciona, gente. Vocês que estão nos assistindo aí, ó, vestibulando, tem que estudar, como a Cláudia disse, né? Sem estudo, sem foco, não vai atingir, mas precisa viver. Precisa viajar, sair com a família, namorar, ir pro cinema, ler um livro, dormir de dia um pouquinho, né? Só depois vão brigar comigo aqui. Mas relaxar, pausar, o quanto é importante também, porque o ritmo é muito frenético. Muito, muito. De cursinho, terceiro ano é muito frenético, né? Sim. E vem, assim, muita pressão, ó, tem muita coisa. Aí, às vezes, você não estudou uma determinada matéria, já tem outra e vai acumulando, isso vai gerando ansiedade. Um desespero total, né, de que tô ficando para trás. Exato. Aí retroalimenta essa crença de que aí, tá vendo? Não vou dar conta mesmo. Exatamente. Aí vem a autossabotagem. É exatamente isso. É muito importante ter, gente, um acompanhamento, uma orientação, para não se perder no meio dessa cobrança toda, né? Porque tem muita pressão. E eu falo que não é só uma pressão, às vezes, dos pais, familiares ou pessoas próximas, tem uma pressão social também. Que é uma expectativa de que você vai seguir o script da vida, né? Você vai decidir a sua profissão, se você já vai ter certeza absoluta do que você quer. Você não vai ter sofrimento, nem dúvida, nem nada. Vai acordar um belo dia e vai falar, é isso e pronto. É isso que eu quero, e você vai seguir isso e vai entrar na faculdade, então vai sair do terceiro ano, entrou na faculdade. Na federal de preferência. Exatamente, tem que ser numa federal, passou sem estresse, tranquilidade. De primeira, entrou na faculdade, aí você vai fazer a faculdade, vai trabalhar, aí você vai se formar, vai trabalhar na área que você escolheu, idealizou lá no início, aí você vai ter uma família. E aí,
vem esse script da vida. Só que quantas pessoas você conhece que viveram assim? Quantas pessoas nem concluem a faculdade, né? Quantas? É uma estatística super alta. Exato. Todo esse esforço para entrar e depois não ficam. E depois não fica. Por quê? Porque lá na escolha, às vezes não se atentou ao que realmente queria. Fez uma escolha por uma pressão familiar ou por achar que vai ser isso daqui. Uma escolha sem um embasamento, né? Sem se autoconhecer primeiro. Fez uma escolha porque tinha que fazer uma escolha. E aí depois vê que não era nada daquilo, e aí às vezes acha que é tarde para mudar. Nunca é tarde, né, gente? Sempre dá para recalcular a rota. Sim, com certeza. Mas não sem prejuízos de alguma forma, né? Tanto financeiro quanto de frustração, de expectativa, né? Uma série de questões aí. Mas assim, é muito importante ter isso muito claro, né? Eu preciso viver também com qualidade de vida, porque o vestibular é um momento importante, mas ele não é o único momento da vida. Não é o único. E isso até me fez lembrar de uma coisa que acho que é muito importante. O vestibulando, ele tem alguns que colocam uma ideia de o Enem é o definidor do meu futuro. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu tenho que passar nesse Enem de qualquer jeito. O Enem que vai definir o meu futuro. Então, assim, o Enem... Olha só, se coloca no lugar do vestibulando. Quem está assistindo a gente aí também. Você pensar que o vestibular, o Enem, vai definir a sua vida. Olha como que fica uma pressão gigantesca, do tipo, se eu não entro nisso, eu não vou ser ninguém. A minha vida depende exclusivamente dessa aprovação. Exato. E aí, isso gera uma pressão tão grande que aumenta a ansiedade, aumenta o medo de não passar, aumenta aquele sentimento de fracasso quando não vai bem. Às vezes você faz um simulado, não foi tão bem, mas às vezes é porque no dia não estava tão bem. Ou teve alguma questão tem várias ali. intercorrências, né? Várias. Que justificam um resultado não era o esperado. Sim. E aí, eu gosto de ter uma abordagem diferente e até trazer uma mudança de perspectiva. Muito baseado numa entrevista que eu fiz com uma aprovada. E aí eu perguntei para ela assim, o que é o Enem para você? E aí ela parou assim, o Enem é só uma etapa. E na hora que ela falou isso, eu falei assim, gente, é isso. O Enem, ele não é o definidor do futuro de ninguém, porque você vai ter um futuro independente do Enem. Fala assim, imagina, você tá lá, velhinho, velhinha, seus netinhos chegam para você, ou seus sobrinhos, e falam assim, e aí, como que definiu a sua vida? E você fala, foi o Enem. Claro que não. Claro que não. Claro, você nem vai lembrar. Nem vai lembrar que você passou por isso, né? Exato. Por quê? Porque o Enem não vai definir. Ele é uma etapa da sua vida. Ele é uma parte, um processo ali que você vai passar para entrar na faculdade. Mas ele é só uma etapa. Mas já tem 5 anos que eu estou estudando. Sim, mas mesmo assim, o que são 5 anos? Em 50 anos, em 30 anos. E é muito comum você ter, assim, muitos alunos que estão há muito tempo tentando? Tem. Porque a gente tem uma sensação de que as pessoas também desistem rápido. Tenta, não consegue, vai para outra direção. E não, tem aqueles que são persistentes, que se não for aquilo, outra coisa não serve. Sim, tem muito. E eu falo que eu admiro demais. Eu acho que trabalhar com vestibulando é uma fonte de muita inspiração. Sim. Apesar deles não se enxergarem assim, mas eles são muito determinados, assim. Tem aqueles que às vezes, olha, para mim chega, e isso também é admirável, porque você escolher recuar é uma decisão difícil. É um posicionamento de muita força, de muita coragem. Com certeza. Mas tem aqueles também que persistem. No ano passado, uma aluna, ela já estava há 9 anos estudando. 9 anos? 9 anos. Quer dizer, na cabeça de qualquer um, fala assim, eu já tinha formado num curso de 5 anos, já tinha 4 anos que eu tô trabalhando. Mas ela falava assim, esse é o meu sonho. Se não for esse, outro não serve. E aí, ela seguiu esse caminho, até ainda não sei o que aconteceu. Aprovada? Não sei. Não sabe. Eu não sei. Ela era aluna de um cursinho que eu dou aula. Tomara que você tenha sido aprovada. Ai, tomara. Né? Mas ela estava lá e ela até assistia as aulas com a mãe dela também mandava mensagem e tudo. Então, você vê assim, ela tinha muito o apoio da família dela e esse era o sonho dela.
Então eu falo assim que o vestibulando ele tem essa garra de lutar pelo sonho dele. Então isso é muito admirável, né? Então, mas tem muita gente que tá aí há 3, 4, a maioria tá há 3, 4 anos. Isso até fala de uma geração que a gente vê que é tudo muito imediato, né? É muito Sim. imediatismo, é muito eu quero para ontem, né? Eu falo assim, não culpabilizando essa geração, mas é uma tendência social, cultural do tempo que a gente vive hoje. Sim. Né? Você manda uma mensagem de WhatsApp, a pessoa demora para responder, você já manda de novo, você já fica inquieta porque a gente acostumou com esse imediatismo, né? Então, essa construção de que, assim, eu vou sair do ensino médio, vou prestar o vestibular e já vou conseguir entrar, o Enem, que a gente está aqui, né, falando mais porque é a Universidade Federal, que a concorrência é maior, então eu já tenho que entrar. E aí, se eu não entro? Alguns vão ter essa persistência de continuar insistindo até dar certo, e muitos outros vão jogar a toalha, né? Vão para outra direção e falar... Esquece isso, vou para outra coisa, porque eu não dou conta disso aqui, né? E tem alguns que já tentaram, aí desistiram, foram fazer outra coisa, e aí depois voltaram a estudar. Ah, sim. E aí, às vezes, volta num outro momento que tá mais tranquilo. Mais maduro. É, por isso que eu falo que não tem o script da vida. Não tem. E sonho não tem idade. Então... Os sonhos não envelhecem, né? Não envelhecem. E você tá com 30 anos, às vezes, né, vejo muito, tenho alunos que já têm filhos, que têm família e tudo, mas estão assim, não, eu tenho esse sonho, eu preciso honrar esse meu sonho de passar, muitos são para passar em medicina. Tem esse sonho, já tem uma carreira, mas eu quero isso. E aí volta a estudar. Volta a estudar. Então, assim, tá vendo como que vestibulando é admirável? É demais, é admirável demais. Eu sou muito encantada por isso, porque eu sei também desse outro lado dos bastidores, sabe? Sim. A gente tá ali junto, né? Acompanhando uma família, acompanhando um jovem aí que tá almejando uma vaga dessa. O quanto que ele abre mão de tanta coisa, né? Noites mal dormidas, deixa de ir nas baladas. Sim. Eu tive uma vez um adolescente que a família foi viajar, passar 30 dias na Europa. E ele não foi, porque ele precisava estudar. Então, assim, é abrir mão de muita coisa também, de estar junto, né? São várias situações ali que você se priva em nome de um sonho, de um projeto de futuro. Exatamente, é uma entrega muito grande, né? E quando dá certo, a gente vibra muito com eles, né? Nossa, demais. Demais. É demais. Eu tive a grata surpresa esse ano no resultado do SISU, que vários dos meus orientandos conseguiram uma vaga e a gente fica muito feliz. Nossa, é muito bom, muito. Né? Porque você vê, falo que ver as pessoas realizando um sonho, sabe, conquistando as coisas, é muito bom. É muito enche a gente de energia também, né? Uma coisa positiva, é muito bom. Exatamente. Explica pra gente como que funciona assim na prática a preparação emocional para um vestibulando. Chega um jovem lá e aí super ansioso. Como é que você faz? Como é que você conduz? Então, a minha metodologia, ela tem 3 pilares, que é pensamento, emoção e confiar em si. E aí, quando o vestibulando chega até mim, o que eu faço? Eu faço um mapeamento para entender em que ponto que você está. Então, o que está acontecendo? São muitos pensamentos negativos? São muitas emoções negativas? Ou você está preso no passado? Porque tem muito vestibulando que às vezes fica preso nas não aprovações anteriores e fica trazendo isso para o agora. E aí eu vou fazer um mapeamento para entender qual é o conflito interno, o que está acontecendo ali. São pensamentos, são sentimentos, é uma falta de confiança em si, para entender aquilo que está mais latente. E a partir disso, eu traço um plano de ação. No acompanhamento individual, isso fica mais fácil de ser feito, porque eu estou ali com a pessoa, então ela vai me dando os feedbacks e eu faço um mapeamento único. E aí a gente vai trabalhando os pilares de acordo com aquilo que vai sendo apresentado no atendimento. E dura quanto tempo esse acompanhamento? Hoje, o meu acompanhamento tem 10 encontros, que é a mentoria de preparação mental e emocional. É o acompanhamento completo. Mas tem um vestibulando que quer resolver uma coisa pontual. Então, assim, eu só quero ver essa questão aqui que eu tô ficando muito nervosa na hora de responder as questões, ou não tô conseguindo lidar com o tempo de prova. É uma coisa muito pontual, específica, e a gente vai trabalhar isso em uma sessão. Então tem uma sessão. Que aí as minhas sessões são todas de 2 horas.
Falo assim, uma hora eu acho que passa tão rápido e quando, né, como é para uma questão, por exemplo, é uma questão pontual, mas ela envolve muitas coisas e para ter o panorama completo Contexto, ali, né? Você precisa de mais tempo. preciso de mais tempo. E aí, esse estudante, ele sai dessa sessão com ferramentas, com estratégias, com recursos para lidar com aquela questão que ele trouxe. Exato. Na sessão única, que eu chamo de sessão Start, ele sai já com ferramentas para lidar com aquilo ali. Então, eu passo, tipo, para casa e já um plano de ação. Então, ele sabe ali, ó, peraí, quando eu ficar ansioso com relação ao tempo de prova, vou pensar isso daqui, vou adotar essa estratégia. Então, já sai com esse plano de ação, que ajuda muito, né, na hora da prova, porque você não fica pensando, e agora, o que eu faço? Não, você já sabe o que fazer. E na mentoria, que é o processo completo, para quem quer ter o acompanhamento completo, aí a gente já vai passando por todos os pontos. Todas as etapas, né, pelos 3 pilares. E também tem ferramentas, técnicas, estratégias e tudo muito prático. Depois de cada encontro, tem atividade também. Que eu acho que vai muito de encontro com a metodologia que você criou. Eu que desenvolvi. Com base no mapeamento que eu fiz das pessoas que têm habilidade de fazer provas. Que bacana. A gente vai passando por essas etapas. Desculpa que eu te interrompi. Você ia falar assim, tem muito a ver com... Tem muito a ver com o que você traz também no seu caderno de atividades. Sim. Tem que colocar a mão na massa para ter resultado. Eu gosto de uma frase do Napoleão Hill que fala assim, conhecimento é poder em potencial. Ação é o verdadeiro poder. Porque você só adquire um conhecimento, tá, beleza, eu sei disso. Mas você só vai ter poder de verdade se você executar aquilo. Ou seja, você só vai ter um resultado na sua vida mesmo se você executar. Se você colocar em prática. É o movimento, né? O movimento. Que traz a ação, que realmente transforma. Exato. Porque o saber, a gente sabe um tanto de coisa. E o que você faz com essas informações, né? Exato. E a metodologia do caderno, quando eu decidi fazer daquela forma, a gente está falando do meu caderno, Construindo o que eu quero ser, que é um guia de atividades para ajudar o jovem a pensar o futuro profissional. Eu pensei exatamente na parte de trazer para eles uma oportunidade de ter algo concreto, sabe? E do escrever, essa habilidade motora que está sendo esquecida. Porque hoje... É tudo, digitar. Ninguém escreve, gente. Ninguém escreve mais. Ontem eu peguei uma gaveta lá na minha casa e achei um caderno de receitas que eu fiz de quando eu me casei. Nossa, que legal. Antigo. Eu já vou fazer 24 anos de casada esse ano. E eu estava mostrando para o meu marido o quanto que a minha letra tá diferente. Porque eu tenho treinado muito menos, a minha letra toda redondinha. E aí eu até falei sobre isso assim, a gente tinha tempo, né, de fazer um caderno de receita. Hoje você não precisa, você pergunta pro ChatGPT lá, qualquer receita com os ingredientes que você tem em casa, ele vai te dar. Então, a gente destreinou escrever e o quanto que atividades cerebrais são desenvolvidas a partir da escrita. Né? Então, só estou contando essa historinha aqui para mostrar que assim, a gente se inclui também enquanto adultos, né? Nessa falta de habilidade atualmente para escrita, mas na construção do meu guia, do meu caderno, eu quis trazer para que eles escrevam. Eles não querem escrever, eles têm preguiça, não sei o quê. Mas é mais uma objeção que a gente precisa quebrar com eles, mas principalmente trazer o quanto que é importante ele se reconhecer naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está construindo. Né? Nossa, escrever faz toda a diferença. E vira essa ação concreta. Eu refleti sobre isso, eu pensei sobre isso, mas onde você registrou? Porque você já esqueceu. Exato. Então tá lá, você volta, você revisita, né? E aí você vai ver o que você pensava naquele dia, naquela época, naquela ocasião. Ainda faz sentido com o que você pensa hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa também estar sempre oferecendo esse tipo de exercício para eles, né? Sim. Gostei dessa proposta das tarefas, das atividades, né? E não é mais uma tarefa de casa, né, gente? Não é mais um dever de escola. É uma tarefa de autoconhecimento, de aprendizagem, que vai te ajudar na vida. Exato. E quanto mais você faz, então assim, na preparação mental e emocional, quanto antes você se atenta a isso, melhor, porque você já vai praticando nos simulados, você já vai praticando no seu dia a dia, torna a sua preparação muito mais leve e
na hora da prova você já tá com aquilo ali fresco, seu corpo já sabe o que fazer. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é a postura de lagosta vitoriosa. Ah, que legal, como Que é isso? você ficar com as costas eretas, os ombros para trás e a Já cabeça gosto. erguida. Olha como que você fazer, imagina, você chega para fazer a prova assim. Você já chega com uma energia diferente. Um posicionamento diferente. Até uma vestibulanda me mandou mensagem esses dias falando que ela ficou um pouco com vergonha na hora de chegar lá no Enem com essa postura. Mas ela falou assim, não, eu vou. E aí ela falou que chegou assim, porque antes ela chegava assim. Só que como você já chega, olha como que é diferente. Já é uma postura de derrota. Exato. Completamente. Postura de lagosta perdedora, que vai ser derrotada ali por aquela prova. Não, chega assim, chega na postura, costas eretas, ombros para trás, a cabeça erguida. Na hora que você tá fazendo a prova, bateu o cansaço, pode observar como que você tá. Tá lá assim, ó, deita, muito vestibulando, deita na mesa, tá fazendo a prova assim. Aí é claro que vai bater o cansaço. Quer mais energia? Arruma a sua postura. Só que você só vai ter esse resultado se você fizer. Se você não coloca em prática, por exemplo, essa vestibulanda que me mandou mensagem falando que ela foi aprovada e tudo, e que ela fez isso, que fez muita diferença, ela fez. Se ela não tivesse colocado em prática, ela não teria tido resultado. E eu sempre bato na tecla de escrever à mão. Porque você vai fazer no computador ou no celular, o que acontece? É uma notificação que chega, é uma outra aba que você... vou colocar uma playlist aqui do YouTube. Você distrai. E aí você se desconecta daquilo que você está fazendo. Então, sabe, parar um momento e olhar para dentro de você. Isso vale tanto para orientação profissional quanto para preparação mental e emocional. Sim. O que está acontecendo dentro de você? Eu vejo que muito vestibulando não tem clareza. Aí não sabe, aí acha que o problema é o estudo. Aí vai estudando mais e mais horas, aí não tem resultado. Aí fica se sentindo burro e incapaz. Só que, peraí, às vezes é um problema emocional, uma questão do pensamento. Só que você só vai saber isso se você olhar para dentro de você. Excelente, Cláudia, estou adorando esse bate-papo nosso. Acho que você já falou assim de vários benefícios, né? Sim. Que os vestibulandos podem ter fazendo essa preparação. Mas você tem alguma técnica assim que você pode ensinar aqui pra gente, que o vestibulando pode usar quando a ansiedade aparece? Olha, tem uma técnica que eu amo e, assim, os meus alunos adoram também, porque ela é muito boa, que é uma técnica de respiração. Chama respiração diafragmática. O que acontece? Uma vez eu fiz um curso de comunicação e oratória. E aí a professora virou e falou assim, gente, você respira errado. E eu fiquei assim, como assim? Como que eu respiro errado? E ela falou que a nossa respiração, a partir dos 6 anos, ela começa a ficar um pouco comprometida muito por causa da escola, que você fica muito tempo sentado e você perde o ritmo da respiração correta. Qual que é o jeito certo da gente respirar? Então, coloca uma mão aqui no peito, uma mão perto do umbigo. Espera aí, que eu quero fazer. E aí, como que às vezes as pessoas acham que é o certo? A respiração do lobo mau. Então, você vai inspirar assim, murchando a barriga. E aí, depois você solta o ar. Eu vivia tentando fazer isso para eu não ficar ansiosa. E não funcionava. Então, eu achava assim... Não funciona. O problema comigo. sou eu. O problema sou eu. É comigo que não funciona. Só que é porque eu estava respirando errado. Como que a gente tem que respirar? Coloca uma mão aqui, uma mão no umbigo. Na hora que você inspira, a sua barriga tem que subir. É como se tivesse um balão e você estivesse enchendo. Então você faz assim, ó. Não é o ombro que sobe. Já estava subindo o ombro. Não é. Olha só. Aí você solta. É diferente. É diferente. Olha como que é uma respiração que relaxa. Verdade, gente. Façam. E aí... não é a do lobo mau. Não é a do lobo mau. Que infla. Que sobe aqui. Aqui, quando você faz essa respiração, você tensiona. E aí, qual que é a sequência para diminuir os níveis de estresse, de ansiedade durante a prova? E trazer foco, bem-estar, tranquilidade. É você fazer essa respiração, só que você inspira contando mentalmente até 4, segura por 2 segundos e solta em 6. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer então. Coloca a mão aqui, ó, por enquanto, para lembrar. Tá. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito bom. É muito bom, É muito não é? relaxante.
É muito Gente, que bom. simples e tão eficiente no resultado. Muito. E também são coisas assim que eu sempre trago práticas pontuais, específicas ali para aquele momento, que ajuda pra É, a caramba. pessoa faz qualquer hora ali, ninguém Qualquer- nem vai perceber, né? Exato. É, você com você mesmo, isso é super legal, até para esses momentos assim, antes de uma palestra, né? Aham. Situações que colocam a gente ali também Sim. no movimento ansioso. E aí você vai fazendo várias sequências, né? Até você até se sentir relaxado. se sentir bem. Não tem assim, um ponto exato. Tem que fazer. Eu falo que faz 10 vezes se a ansiedade estiver muito alta. Mas se não, às vezes você vai fazer 3 vezes, já foi suficiente, você já relaxou, já E é o tranquilizou. simples que funciona. Exatamente. Que bacana, viu, gente? Às vezes fica pensando assim, nossa, tem que fazer malabarismo, plantar bananeira lá na sala. E não é nada disso, E não né? é. E aí é uma ótima coisa para fazer também enquanto você está esperando a prova começar. Que é o momento que todo mundo fala assim, eu fico ansiosa, eu fico tensa, porque você fica fazendo o quê, né? Meia hora que você fica lá esperando. esperando. Aí você começa a observar o concorrente. Aham. O concorrente está na postura de lagosta vitoriosa, você não tá. Aí você fala, já Exato. perdi. E vem 1000 coisas na cabeça. Exato. Então, essa é uma técnica super prática, simples, aplicável ali, tanto para os estudos quanto no momento da prova, que tem resultado, faz muita diferença. Que bacana, adorei. Adorei. E a gente pode incluir a família de alguma forma nesse momento? Ou o trabalho ele é totalmente só com o vestibulando? Tem uma maneira de incluir os pais? Eu tenho até uma playlist no meu canal que é direcionada para os pais. Ah, que legal! Porque os pais ficam muito perdidos nesse momento. E assim, uma coisa muito legal é que antes de eu ser mãe, eu tenho um bebezinho de 8 meses, Ah, né? que Você sabe, delícia! o Gael. Bebezinho, Gael. E aí, assim, eu falo que depois que você se torna mãe, aí você entende o que é realmente, assim, aquela angústia, você querer resolver. Porque pra mim, o Gael nunca teria nenhum problema na vida dele. A gente quer, colocar o Aham. pintinho debaixo do braço. Sim, e aí eu Proteger. imagino, assim, o quão angustiante é para os pais. Ver ali seu filho, a sua filha batalhando, estudando e, nossa, não passou, né? Não passou de novo. E aí você fica preocupada, porque você quer que dê tudo certo, você quer que fique bem, e isso vai gerando uma angústia. E aí o que eu vejo são muitos pais que às vezes tentam ajudar e acabam criando mais pressão. Eu falo que o lugar dos pais nesse momento, por mais desafiador que seja, porque eu hoje, como mãe, sei o quão difícil é isso. A gente tem que assumir o nosso papel ali de bastidor e simplesmente demonstrar para os nossos filhos, né, uma presença emocional. Sim. De eu estou aqui por você. Porque eu já conversei, e é muito engraçado isso, né? Porque os pais às vezes acham assim, eu dou total apoio, eu não sei por que a minha filha fica brava comigo. Teve uma mãe que falou isso comigo. Eu pago o cursinho que ela escolhe, eu faço tudo. E aí, ela falou assim, eu super acredito nela. E aí, conversando com outros vestibulandos, vários já me falaram, nossa, minha mãe fala comigo, eu tenho certeza que você vai passar, você é capaz, você consegue. E eu fico pensando, e se eu não passar, eu vou decepcioná-la. É um jeito que você acha que você está ajudando, mas na verdade você não está, né? Exato. E assim, eu como mãe, hoje eu falo assim, é muito triste, porque assim, eu sei que isso é verdade. Para a mãe que está falando isso, ela realmente confia, ela acredita e ela quer dar esse apoio. Só que aí acaba gerando, às vezes, uma pressão maior. E um dos maiores medos dos vestibulandos é não dar orgulho para os pais. Decepcionar os pais. Decepcionar. Eles falam muito disso. Eu quero dar muito orgulho para os meus pais. Então, toda vez que não passa, tem essa vergonha com os pais. Incapaz, né, de conseguir isso. Exato. E aí tem um outro lado da moeda também, né? Que são, às vezes, pais que só ficam naquela cobrança e falando... Mais um ano de cursinho? Exato. E eu sei que vem de uma postura, de uma intenção positiva, assim, vou colocar esse menino pra frente, pra fazer e tal. Só que acaba que dos dois jeitos gera uma pressão maior. Então, qual que é hoje, assim, o que eu vejo que é o melhor, e até conversando com vestibulandos, o feedback que eu recebo é ter essa presença. Eles saberem que, se eles precisarem, eles podem contar com os pais. Seja para desabafar, seja para só falar. Tô cansado. E se não der certo desse ano, o que a gente faz, né? E tá ali e perguntar, olha,
você quer um conselho? Você quer ouvir o que eu acho, o que eu penso? Ao invés de já sair falando, ter esse momento de perguntar e esperar a abertura é muito positivo, porque às vezes a gente já chega dando o conselho. Só que ele só quer ser ouvido. O jovem, ele só quer ser ouvido, ele não está preparado para aquilo. Agora, se você vira e fala assim, olha, quando, né, se você quiser, eu tenho pensamentos sobre isso, tenho opiniões, tenho algumas ideias. Se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Se o seu filho vem até você, a receptividade dele vai ser totalmente diferente. Vai, com certeza vai. Então, assim, assumir uma postura passiva diante dessa situação, mas sempre com olhar para o olho do seu filho, da sua filha e falar assim, olha, eu tô aqui por você. O que você precisar. Ajudar o seu filho a passar. Né? E o ajudar o seu filho a passar não é só matriculá-lo no melhor cursinho da cidade, não é só colocar ele lá na preparação emocional com a Cláudia, né? Não é só ele fazer terapia, é também esse comprometimento e essa coisa de que a gente está junto, independente do resultado. Sim. Ai, porque aí pelo menos nisso o adolescente respira e descansa, ele fala, tá, aqui em casa tá tudo bem, né? Então, no que depende de mim, eu vou me esforçar, vou dar o meu melhor, porque independente do que for, eu tenho esse apoio, né? E aí ele ter essa consciência de que ele tem valor, independente de passar ou não. Porque muitos se sentem, assim, envergonhados, desvalorizados. O valor dele está condicionado a esse resultado, né? Então, como assim você não passa? Você só faz, você só estuda. Você não faz mais nada. Né? E aí vem esse tipo de cobrança. E eles já se cobram. Muito. Então, assim, se você acha que seu filho não tá fazendo as coisas, que ele não tá se cobrando, pode ter certeza que ele tá. Por mais que não pareça, você acha que ele não tá nem aí, não valoriza o seu dinheiro. Né? Ele tá e valoriza muito. Porque, assim, eu já fiz entrevistas, porque eu dou aula em cursinhos também, e eu sempre mando um formulário. E já tem quase 600 respostas. E todos falam dessa pressão familiar e muitas vezes o quão difícil é isso. Sim. Então, ele está se cobrando. Ele está se cobrando um resultado. Então, assim, pode... Não seja mais uma cobrar, né? Não nesse sentido do resultado. Eu acho que o papel dos pais é o sentido de orientar e de querer, sim, colocar o filho para frente, né? No sentido de não deixá-lo se acomodar. Exato. Né? Do tipo assim, se não estudar, tá tudo certo, né? Também não é assim, não. Não é de um extremo ao outro, né? Mas eu acho que essa parceria... eu falo, inclusive, na minha prática como orientadora profissional, que uma das dificuldades dos meninos é por repressão, por eles não poderem falar o que eles realmente pensam e sentem e querem. Então, às vezes, ele não tem dificuldade de escolher a carreira. Ele não tem coragem de bancar a escolha dele. Porque ele sabe que ele vai ser criticado. Isso não dá dinheiro, não. Você tá doido que eu vou deixar você fazer isso para você passar fome? Né? E, gente, não é sobre isso. Porque qualquer profissão, a pessoa pode produzir dinheiro. Qualquer profissão. Não tem como você dizer que isso vai dar dinheiro e isso não vai. Com isso aqui você vai ficar rico, com isso você não vai. Né? Então, é claro que existem algumas profissões que são melhor remuneradas. Mas o bom profissional, aquele que é criativo, que se destaca naquilo que ele faz, ele pode, né, sim, ter uma ótima condição financeira em qualquer área. E eu falo que hoje em dia a gente não faz ideia com o que os nossos filhos vão trabalhar. Não. Até mesmo quem está indo agora, né, entrando no vestibular, fazendo vestibular agora, iniciando a vida profissional, pensando no que vai fazer, vai trabalhar com uma coisa que a gente nem faz ideia. O mundo está mudando muito rápido. Então, assim, vamos relaxar um pouco, sabe? Confiar também na competência. Porque isso é muito importante. Se você educou os seus filhos, você tá ali presente, você fez a sua parte, é confiar também no seu trabalho, né? É sobre isso, né? É difícil, e é a vida acontecendo, né, Cláudia? Uma coisa que eu gosto muito de chamar os pais para refletirem, e o próprio vestibulando, né, é sobre isso. A sua vida não é só você passar numa prova. E aí? Você vai deixar todo o resto passar sem que você viva realmente, né? A vida está acontecendo agora. Você não vai ter 16 anos de novo, você não vai ter 17 anos de novo, é agora. Então, viva
o máximo que você pode, fazendo tudo que você pode fazer, claro que com, né, moderação, responsabilidade. Mas assim, você não vai ter 17 anos de novo. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar e também saber o momento da vida. Porque eu falo que a gente começa muito cedo, né? Se pensar assim, nossa, tem que escolher minha carreira, nem a carreira, a profissão. No 9º ano já está se cobrando para você agora, já tem que saber qual a direção. Com 14 anos. E aí, você vai querer o quê? E 14 anos, você não tá sabendo de nada. Você quer conversar com seus amigos, com seus amigos. Você vai na escola para encontrar com os amigos. Você não vai na escola para estudar. Não é? Eu adorava. Ficar batendo papo. É isso. Eu ficava até depois do horário para ficar conversando. Mas não é que você gosta da escola. É o momento de estar na sua tribo ali, com a sua galera, né? E isso também vai nos desenvolvendo como pessoas e impacta na sua profissão, na sua vida adulta. Sim, são vivências que vão te levar a se tornar quem você é, né, no mundo adulto. Exatamente. Cláudia, eu tô adorando esse papo. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo momento. Ai, com certeza, né? Eu também. Eu tô adorando a sua presença aqui, mas a gente já tá quase, né, finalizando. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens que vão fazer o Enem ou vestibular esse ano. Olha, eu sempre penso assim, qual que é a mensagem? O que o vestibulando precisa ouvir nesse momento? E para mim é sempre uma coisa que é o arroz com feijão, mas que é tão importante, que é acreditar em você e no seu sonho. Não deixe a opinião dos outros criar limitações para você. Porque enquanto você está estudando para o vestibular, vai ter muita gente que vai te falar que não vai dar certo, que é concorrido demais, que isso não é para você. Mas você precisa continuar acreditando em você e no seu sonho. Fechar os ouvidos mesmo para esse tipo de comentário. Falo que são os matadores de sonhos, né? Tem muito por aí. Tem muito por aí. Que vai estar sempre ali para te dar uma palavra de desmotivação. Mas você precisa ter uma resiliência ali e fechar os ouvidos e acreditar em você e no seu sonho. E aí eu até queria ler um trecho de um discurso, claro. Que é o Homem na Arena, do Theodore Roosevelt. Você já ouviu? Dele eu já ouvi falar, mas eu não sei o discurso. Tem um trecho do discurso dele que eu sempre me emociono quando eu leio ele, e ele é um lembrete de como que a gente tem que se manter fiel aos nossos sonhos e acreditar na gente. Então vou ler aqui para vocês. Tá. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Que lindo! É muito lindo, não é? É muito lindo! E eu falo que, às vezes, a gente permite que pessoas que estão lá na arquibancada, que não estão lá na arena, lutando pelos seus sonhos, apontem o dedo e critiquem e falem que não é isso, que você não vai dar conta. Mas você está lá na arena da vida, lutando, sabe, por aquilo que você quer. Eu fico até emocionada. Eu fico também. E por que essa opinião de quem está lá? Esforço, você né? sabe. Você sabe do seu esforço, das batalhas que você vence todos os dias. E aí quem está do lado de fora é muito fácil apontar o dedo. Então a gente tem que ouvir as pessoas, mas sempre com muita sabedoria. Sabe, o que a gente está trazendo para dentro da gente? É de uma pessoa que está lá na arquibancada? Tem a letra de uma música que fala disso, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Exato. E aí você sabe das suas batalhas, dos seus esforços para estar ali. Então não deixa o outro ditar o que você merece. Sim. Qual é o seu tamanho? Você quem sabe. Você que sabe. E é acreditar em você do início ao fim, acreditar no seu sonho.
porque você é capaz. Nós somos capazes de realizar os nossos sonhos. Pode ser não no tempo que a gente quer, mas vai ser no tempo certo. Que eu falo que quando a gente está lutando por um objetivo, não é só sobre alcançar o objetivo, é sobre quem a gente se torna também. No processo. No processo. Eu acho isso muito rico. É muito rico. Às vezes você tira muito mais disso do que... Por exemplo, se você passasse no vestibular direto do 3º ano, será que você seria a pessoa que você é hoje? Será que você iria aproveitar a faculdade? Como você vai aproveitar hoje? Então, a gente sempre ter esse olhar, sabe? Confie no seu esforço, confie no seu Sim. processo. E você é muito mais que uma prova. Muito mais, né? Muito Nunca mais. perca isso de vista. Exatamente. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Me emocionou. E queria que você deixasse as suas redes sociais, seu contato, onde as pessoas te encontram, Cláudia? Então, eu tô no YouTube, tô no TikTok, tô no Instagram. Que legal. Eu só não tenho podcast ainda, mas no resto, pode me encontrar. Tem muito conteúdo, principalmente no meu canal do YouTube, que eu consigo aprofundar muito mais. É um conteúdo muito rico. Então, assim, quem quer se preparar mental emocionalmente, vai maratonar os vídeos do canal. Você até conhece o canal? Eu maratonei, canal. gente. Assim que eu conheci a Cláudia, fui lá conhecer o canal. Tem muita coisa rica lá. Tem. Não perca a oportunidade, aproveitem, que é muito conteúdo gratuito ali, que realmente traz uma mudança, uma transformação na vida. Sim. Super e recomendo. Lá tem até um vídeo que eu faço essa respiração que a gente fez aqui. Sim. Eu faço essa respiração guiada. Então tem muito conteúdo, tem muita ferramenta. Tem o YouTube, então, que é Cláudia Vargas. Tem o Instagram, que é Cláudia Vargas também. E o TikTok, Cláudia Vargas. E aí são o underline, tem 5 underlines depois. Mas me procura lá. Pode me mandar mensagem também, se você tiver alguma dúvida, que eu tô sempre aberta a ouvir. Eu crio muito esse espaço, sabe? Sim, de acolhimento, de escuta. Ouvir. Exato. Porque às vezes o vestibulando só precisa de um desabafo, só de alguém para ouvir e falar assim, nossa, entendi. Vai que eu tô te vendo. Exatamente. Eu falo muito isso com eles também. Às vezes é isso que eles precisam, de saber assim, olha, eu sei que o caminho é meu, eu tenho que andar sozinho, mas eu vou ficar tão mais segura se eu souber que você tá olhando por mim, sabe? Eu brinco muito e uso muito essas frases com eles. Quando eles estão em situações assim, que eles precisam ir, né, e tá com medo, vai que eu tô te vendo. Isso já dá... fala, então tá, então eu vou, porque se der errado, dá uma eu segurança. sei que eu tenho alguém para me socorrer, para me ajudar a juntar os caquinhos, e se der certo, eu sei que tem alguém torcendo por mim, me esperando na linha de chegada. Exatamente. Então é uma frase que eu uso muito com eles. Exato. Vai que eu tô te vendo. Adorei. Que bom, foi um prazer te receber aqui. Chegamos ao final, então, desse episódio. Muito obrigada. Espero que vocês acessem esse conteúdo, encaminhem para a paz de adolescentes, de jovens vestibulandos, para adolescentes e vestibulandos também. Eu falo adolescentes e vestibulandos porque tem aqueles que já não são adolescentes, né? Que são adultos. Mas é porque falar em adolescência aqui é o que eu falo todos os dias, essa palavra não sai da minha boca, né? O tempo todo falando, então eu acabo reforçando sempre. Mas encaminhe esse vídeo, esse conteúdo, né, para outras famílias, para outros vestibulandos, porque eu acho que foi muito rico esse papo e todo mundo pode se beneficiar. Com certeza. Né? Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer tê-los aqui e até o próximo Descomplicando a Adolescência.